Porque eu falo para o cliente, olha, esse estresse, ele vai acontecer, mas ele é totalmente gerenciável. Então, eu vou ter que cuidar do vizinho, não é só da sua obra. Eu cuido do vizinho, de cima, de baixo, do andar, de 10 andares para cima, do síndico, do zelador, é todo mundo envolvido. E com os profissionais, não só da minha equipe, mas como dos outros. A gente não sabe quem vai chegar aqui. Peguei um tênis, coloquei um shorts e fui correr. No dia seguinte? No dia seguinte, de manhã. Mexeu mesmo, então, hein? Foi, mexeu de verdade. Fui correr, mas eu não corria daqui na mesa ali. Ó. Imagina. Língua de fora, mas assim, todo dia. Todo dia. Com 6 meses eu estava correndo 5 quilômetros já. Mas montanha é montanha mesmo, assim. Altitude, né? Tem altitude. Ela normal, depende da prova. Normalmente as provas de organizadores legais, eles buscam mais trilha, para você não ficar muito estradão, né? Mas não tem como se fazer 50, 60 quilômetros em trilha o tempo inteiro. Então você entra numa estrada para pegar outra trilha e vai. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E eu tenho um pedido já de largada, curte esse episódio, curte o canal também, se inscreve, manda lá no grupo da família. Agora vamos falar do nosso convidado, né? Que é o que importa aqui para o dia de hoje. Bom, ele é filho do Horácio e da Marta, marido da Marlete. Ele é pai do Felipe, com 24, e do Leandro, com 15. Ele é um maratonista no asfalto, um ultramaratonista de montanha. Quando eu digo ultramaratonista, é quem já correu mais de 42,2 quilômetros, empreendedor há mais de 30 anos no ramo de construção civil e trabalha construindo o sonho das pessoas. Essa frase dele mesmo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fernando Caramella. Muito bom te ter aqui, mano. Bom dia, obrigado aí. Obrigado pelo convite de estar aqui e participar desse projeto novo aí. Eu sei quanto é desafiador esse início de projeto, mas eu sei que você faz com muito carinho, muito empenho e certeza que é sucesso. Já é um sucesso. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado aí por essa energia. Obrigado por dividir alguns quilômetros, às vezes na montanha aí também, por me incentivar a sempre ir para esse novo universo, que eu não tenho dúvida que gera uma experiência totalmente diferente também. E, cara, para a gente começar a esquentar os motores aqui, conta um pouquinho mais aí, como que é essa parada de trabalhar realizando o sonho das pessoas, mano? Então, eu sou engenheiro civil, eu tenho... A minha vida veio mais das obras comerciais, obras residenciais. Tá. Então, eu sempre busquei estar perto das pessoas. Eu nunca gostei de obra grande, onde você não vê as pessoas, chega um monte de projeto, apesar de eu ter feito muito isso. Eu gosto dessa proximidade das pessoas. E eu vejo, quando eu pego um serviço, um apartamento, uma residência para reformar ou fazer, as pessoas ali têm um sonho. Elas construíram, elas trabalharam ou trabalham e trabalharão ainda muitas vezes em busca daquele dinheiro, em busca daquele imóvel. E eu vejo isso não só como uma obrigação de fazer uma parede, de pintar uma parede, sim como uma coisa que um sonho da pessoa que eu estou trabalhando para realizar. Então eu tenho muito cuidado com isso. Essa coisa de não estragar o sonho dos outros. Total. Né? Então, total. Muita preocupação com isso. Cara, e me vem muito, assim, uma dúvida, assim, como é que é a responsabilidade disso? E se você já quiser emendar, como que você lida com o estresse de obra? Porque eu tô te falando do lado aqui de cliente, e a maioria, eu acho que é uma crença geral também, mas rola essa crença também na realidade de que obra sempre vai ser um desafio, sempre vai atrasar, sempre vai gastar mais do que você planejou. Como é que você lida com a responsabilidade de ajudar a realizar os sonhos, mas também com esse estresse, assim? Então, a obra sempre vai dar um trabalhinho. No Brasil, a gente tem a cultura de não ter projetos, então é tudo feito
ali na hora, coloca aquela tomada que eu gostei, fui na casa, no final de semana, vai na casa do amigo, vi lá a parede pintada, não sei o que, muda a cor. Então não tem um projeto, geralmente o residencial é assim. E esse estresse, quando eu pego a obra no começo, a primeira coisa que eu falo é para o cliente, olha, nós vamos ter aqui alguns estresses, não só com a obra, mas muitas vezes com o vizinho, de cima, de baixo. Na época da pandemia era direto. Nossa, imagino. Era totalmente, foi a época que eu mais trabalhei, mas era totalmente, você entrava para trabalhar, não sabia se ia trabalhar. Porque, de repente, você dava uma marretada na parede e o vizinho de cima fala, escuta, você pode parar um pouquinho, que minha filha está em aula, eu tenho uma reunião, estava todo mundo... E para. Porque eu falo para o cliente, olha, esse estresse, ele vai acontecer, mas ele é totalmente gerenciável. Então, eu vou ter que cuidar do vizinho, não é só da sua obra, eu cuido do vizinho, de cima, de baixo, do andar, de 10 andares para cima, do síndico, do zelador, é todo mundo envolvido. E com os profissionais, não só da minha equipe, mas como dos outros. A gente não sabe quem vai chegar aqui e eu preciso ter esse cuidado. Então, esse estresse, olha, eu vou embora. Quando eu acabar aqui, eu vou embora. Então, as energias que você deixa no lugar, que você cria no lugar, elas vão ficar no lugar. Eu vou embora. O que a gente criar aqui vai ficar nas suas paredes, no seu piso, e vocês vão morar aqui. Então, vamos tentar fazer com que isso seja uma coisa bem agradável. É uma das primeiras coisas que eu falo para o cliente. E, normalmente, isso funciona bem. O cliente acende essa luzinha e funciona bem, a obra flui. E nunca tive nenhum problema. Assim. Eu posso garantir que 100% das minhas obras são nesse jeito. Assim. Legal. Sempre o cliente feliz no final. Esse ponto que você falou da energia é bem interessante, né? Porque... Você, como você falou, eu não sei quem vai chegar aqui, né? Exato. E o dono da casa ou a dona da casa já está recebendo vocês ali para fazer uma reforma. Então, ela está transformando aquele lugar. E dependendo de quem vem, a gente sabe que vem uma energia ali. Só que essa energia, ela pode ir ou ela pode ficar. Então, depende muito também de como isso vai ser... trabalhado ou até conversado. E o Fernando aqui da produção vai lembrar... de uma situação que a gente viveu aqui na primeira gravação, vou te contar, e aí, pessoal, um pouquinho dos bastidores, né, das gravações que a gente tem aqui. A gente veio, eu gravei o episódio de abertura, tal, sozinho, aí recebi aqui o primeiro convidado, e na reunião que eu estava fazendo para fechar aqui o aluguel do espaço com o Fernando e tal, aí virei pro Fernando e falei assim, pro seu xará, falei, cara, eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a pior coisa que pode acontecer enquanto a gente estiver gravando, tá ligado? Eu falei, pô, o que pior cenário, assim, porque eu também sou de uma cultura de projeto, pô, trabalho com isso há muitos anos, pô, sou certificado e tal, então essa questão de projeto, para mim, é muito natural, até na vida pessoal, né? Beleza. Aí viro pro Fernando e falo, cara, qual que é o pior cenário, a pior coisa que pode acontecer? Aí ele, pô, que pergunta. Cara, acabar a luz. Vai falar isso, acabar a luz. Imaginei. Não tem o gerador, não, é acabar a luz, mas é difícil acontecer. Beleza, Fê, estamos aqui gravando. Primeiro episódio de entrada e tal, aí chamamos o convidado, sentamos aqui, estamos aqui há meia hora gravando, daqui a pouco ele pega dali, da onde ele está na mesa ali, fazendo os cortes e tal, ele pega e vai fazer uma gravação, nossa, assim, tipo bastidor. Aí ele tá filmando com o celular dele, de repente a luz, tchuu! Aí ele ainda grava no vídeo assim, ó, holy shit, tá? Você lembra disso? Mano. Poder das palavras. Poder das palavras, da energia. Aí depois, a hora que acabou, eu falei, Fernando, você viu por que acabou a luz? Lembra aquela reunião que a gente fez e tal? Aí ele falou, cara, a gente colocou no universo, velho. Isso, entendeu? Essa energia criou uma energia, uma vibração, um negócio que... Cara, foi... Os pensamentos são assim, né? Sim, a palavra tem poder, não tem várias frases aí que vem, né? Reforçando. Igual seus, junta numa central, toma força e volta. Exato, exato. Cara, toma muito cuidado com ali, que a gente fala. Ali foi uma lição para mim também. Não que eu não soubesse disso, mas a gente não é consciente muitas vezes do tempo, do poder das palavras, né?
Então, pessoal, estou contando essa história aqui de bastidor para a gente, sempre que possível, continuar consciente do que a gente está falando, do que a gente está atraindo de vibração para a nossa vida. E isso com o pensamento em primeiro lugar e depois com as palavras. Com certeza. Então, cara, super me conectei com essa tua história aí da energia e tal. E vivemos isso aqui, não vamos viver mais. Agora é só coisa boa, entendeu? Hoje é só coisa boa. Já está bem iluminado. E, cara, da onde veio a ideia da engenharia? Assim, tinha alguém na tua família que era tua referência? Qual é que foi? Não, nunca teve. Assim, eu sou o primeiro da família a ter diploma de faculdade. Te entendo. Não tinha nenhuma referência. Meu pai tem imobiliária, ele sempre foi do ramo de construção. Tá bom. Assim, agora ele não constrói mais, mas ele sempre fez uma casinha aqui para vender, aquela coisa toda. Mas eu acho que veio, na verdade, com a arquitetura antes. Minha mãe, eu não lembro agora, tinha uns livrinhos assim que vinha pelo correio. Acho que não é do seu tempo, não sei, não lembro agora o nome. Eu vou até a Barça. Lembra da Barça? Até a Barça eu tenho memória. Antes da Barça eu não tenho mais. Assim que vinha pelo correio eram cursos. E eu lembro de ela tinha um sonho de ter um sítio. E o sítio tem nada a ver com japonês, mas ela queria com um jardim japonês, a casa meio japonesa. E ela comprou esse curso aí, vinha pelo correio, assim, uma vez por mês, vinha um livrinho e tal, e era de arquitetura. E eu comecei a fazer esse curso com 12 anos, 13 anos, esse cursinho aí, lendo aquele livrinho. Era bem simples, né? Claro, não era um curso de arquitetura, mas até chegava a rabiscar alguma coisa de planta e tal, e aquilo, acho que foi isso, porque depois foi passando o tempo, prestei arquitetura, como minha vida não fiz cursinho, nada, saí do colegial e falei, vou tentar. Aí eu não passei na arquitetura e tinha a segunda opção, que era engenharia, entrei em engenharia e foi. E daí saiu. Pô, acho legal. que deve ter sido esses cursos aí da minha mãe aí que eu peguei. Boa. O quanto que a nossa infância influencia sem a gente nem ter ideia, né? Porque não dá para também lembrar de tudo, né? Mas o quanto que a gente ali, em meio à convivência principalmente com os nossos pais ou com as nossas referências, né? De educação, de cuidado e tal, o quanto isso influencia nas nossas decisões, né? É o poder do exemplo, né? Exato. Ali o exemplo arrasta, né? Move, enfim, transforma. Cara, a gente já falou da responsabilidade de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos, trabalhar com isso. A gente falou do estresse e é legal ouvir você do outro lado, assim, porque eu falo, cara, eu trabalho, enfim, há bastante tempo com projetos também, mas, pô, uma obra atrás da outra, eu imagino. Quando eu vivo uma obra em casa já é um desafio, imagina você, na verdade, você busca a obra, né? E, cara, teve alguma obra, assim, provavelmente tem, mas que obra que vem na tua cabeça, assim, que foi, assim, desafiadora ou uma engraçada, alguma, assim, que você acha que vale a pena compartilhar? Cara, não teve, assim, eu não sei pontuar uma obra que teve algum desafio, mas algumas obras, um projeto que eu tive, que eu falei muito de obra residencial, mas teve uma época que eu peguei obras para ver uma rede de lanchonete para o Brasil e eu participei da implantação delas, da tropicalização delas aqui no país. Tá. E ela veio para bater de frente com outra rede concorrente aí bem forte. E eu comecei a trabalhar sem parar nesse projeto. E os projetos viraram obras. E eram obras à noite, dentro de shopping. Naquela época, os shoppings, hoje não tem tanto shopping, mas era um shopping atrás do outro fazendo. Então, para piorar, shopping não tem janela, né? Caramba, se você sim. pensar, eu entrava 10 da noite, quando estava aberto o shopping. Verdade. Ou então, quando estava em obra, a obra o tempo inteiro. Fechado e aquela musiquinha, né? E aquela Você musiquinha. não sabe se está chovendo lá fora ou não. E aquela barulheira de obra, aquele pó sem ver a luz do sol. Eu entrava de manhã e saía de manhã no dia seguinte, quando eu já passei dois dias dentro do shopping. Caramba. Então, essa coisa de obras desse jeito, e assim, não é assim, começo 2 horas da manhã, vou embora 2 horas da tarde e vou dormir. Não, às 2:01 da tarde eu tinha que comprar material, porque não tinha como tem hoje, faz isso já tem 20 anos atrás, um pouco mais até,
Não tem uma loja 24 horas. Se faltar um prego ali, todos os serviços... internet, né? Não tinha. Então, todos os serviços param por causa de um prego. Não pode faltar nada. E o prazo ali. E era uma loja atrás da outra, imagino eu. Uma loja atrás da outra. Às vezes até simultânea. 3 lojas ao mesmo tempo. Uma em São Paulo, uma em Poços de Caldas e uma em Americana. E era a tua empresa só, gerenciando tudo? Tudo. E era você ou tinha alguém te ajudando? Tinha mais uma pessoa, Sócio, duas, tal. aí, e a equipe tinha um sócio. Tá. E essas obras, elas me trouxeram muito estresse. Eu comecei a não comer direito, começou a bagunçar a minha vida. Então, quando eu falo assim, quando você pergunta se teve uma obra, não teve uma obra, teve esse conjunto. Tiveram algumas, né? Que eu chego um dia, um momento raro de um pouco de paz, eu fui almoçar com meu sócio e entre minha empresa e a padaria tinha uma farmácia. Eu entrei nessa farmácia, meu sócio alto e magro, e eu sempre fui do esporte, mas eu parei com tudo. Sempre joguei bola, sempre fui do time de vôlei, futebol, da escola, até da faculdade. E eu parei tudo. E aí eu me pesei na balança, subi na balança, aquelas balanças de ponteiro. E e o meu sócio do lado, assim, da balança. E acho que esse foi meu start, assim, talvez o tarja preta a gente pode chamar, né? Boa. Que a balança passou de 100 quilos, bateu 101 quilos. E nesse momento, meu sócio, eu lembro como se fosse hoje, ele apontou o dedo assim no meu rosto, assim, riu assim, falou, passou de 100 quilos. Então, isso me subiu um sangue, assim, não com ele, mas assim, por dentro, aquela coisa de, caramba, tem alguma coisa errada. Eu acho que, então, o estresse vem não de um ponto, mas desse projeto, assim, que eu estava levando a loucura e não sei se eu se eu estou vivo ou estaria vivo hoje. Caraca. De verdade, que bagunçou tudo que era exame, sangue, tudo, bagunçou tudo minha vida. Acho que esse é o... E o que você fez dali? A hora que bateu o 100, o que você fez no dia seguinte, por exemplo? Nesse momento, no dia seguinte, eu tive sorte de morar ao lado de um parque, assim, 1 quilômetro de um parque. Tá. Eu estava num momento um pouquinho mais tranquilo, ainda com essas obras, mas mais tranquilo. Peguei um tênis, coloquei um shorts e fui correr. No dia seguinte? No dia seguinte, de manhã. Mexeu mesmo então, hein? Foi, mexeu de verdade. Fui correr, mas eu não corria daqui na mesa ali. Ó. Imagina. Língua de fora, mas assim, todo dia. Todo dia. Com 6 meses eu estava correndo 5 quilômetros já. Todo dia depois desse... Todo dia. Caraca. Se fosse em casa, se eu estivesse viajando, eu dava um jeito. E a agenda? Que era... Eu dava um jeito. Caramba. Todo dia. Quando a gente quer... Quando quer, faz. Tá. E aí eu entrei nesse mundo da corrida aí. Voltou o esporte na minha vida. Caramba. É isso que me faz hoje viver assim com um pouco mais de paz e saúde. E você sentiu algum medo ali? A hora que bateu, deu medo de alguma coisa? O que veio assim? Você falou, mano... O meu medo acho que foi uma apreensão, não sei, medo, apreensão, era com meus filhos, assim. Meus filhos, eu falei, cara, se eu continuar 101 quilos, os exames todos bagunçados desse jeito, eu não sei se eu vou viver muito tempo. Entendeu? Vou ter um ataque. Qual que é o exemplo, né? Que a gente estava falando aqui exatamente. também. Exatamente. Né? Eu vou ter um ataque do coração, e aí, o que vai ser? Aquela coisa de pai, né? E aí, o que eu faço? Né? O que eu vou fazer? Essa foi a apreensão, o medo, foi aí, cara. E, cara, porque, porra, foi um gatilho absurdo que você, nos próximos 6 meses, você foi todo dia, pelo que você falou. O que você acha que foi o gatilho ali? Foi o ponteiro ter passado... foi o ponteiro, quando você olhou? Foi, por exemplo, o passar do 100... Que aí, lógico, o 100 para você é uma medida, para mim é outra, e não é o ponto do 100, é o 100 no teu biotipo, sim, beleza? Sim. Ou foi, por exemplo, o comentário do teu sócio ali, quando ele fez a brincadeira. O que você acha que foi o gatilho que Eu acho mexeu? que foi mais o comentário dele. Aquela coisa da cobrança... Eu pensei nisso já outros dias, assim, a cobrança da sociedade, assim... Não pode ter 100 quilos. Hoje pode, é legal, então não tem problema nenhum, né? Claro que tem a ver com a saúde, mas
o jeito que ele falou comigo não foi de brincadeira. Ele deu, sem querer, acho que foi sem querer mesmo, ele me deu um soco no estômago. Então, acho que foi ele, assim, ele que... Eu falei com ele até um mês atrás aí e falei desse episódio. Ele falou, nossa, eu falei isso, eu nem lembrava. Para ele, falei de boa, assim, porque ele só brincou com os 101 quilos. E ele tinha um perfil brincalhão e tal? Tinha. Mas ele falou de boa, assim. Ele falou, nossa, mas fez tudo esse efeito? Eu falei, fez. Foi você. Você agradeceu? Opa, tem um mês e pouquinho que eu tive com ele aí. Legal. E talvez eu lembre até o fim do episódio, mas eu li, inclusive, num livro que mudanças de comportamento ou um despertar para uma necessidade de mudança drástica. E quando envolve comportamentos assim, que envolve a saúde, tipo nesse teu exemplo. Eu vou lembrar ainda o nome do livro, mas no livro dizia o seguinte, que a gente só vai de fato mudar quando a gente olhar para nós mesmos e nos ridicularizarmos. Então não é alguém, mas eu olhar para mim ou olhar no espelho e falar assim, mano, não dá para continuar assim, velho. Exato. Entendeu? Tipo, é aí quando você se autorridiculariza, de novo, isso é o que eu li. Então, assim, aí tem o que a gente lê e o que a gente acredita. Mas algumas histórias que eu volto, minhas, e aí ouvindo de algumas pessoas, às vezes tem uma pontinha de conexão do tipo, é o basta. Ele até usa um termo, agora eu lembrei a palavra, que é assim, o chega. Agora chega. Agora eu vou mudar. E, cara, tem que ter um chega para vocês todo santo dia nos próximos 6 meses. Sim. Beleza? É isso aí. É o chega. Cada um tem o teu, né? Isso. É uma coisa você ouvir o chega do outro e analisar isso como se fosse a opinião dele, não a minha. A outra coisa é você se olhar no espelho e vir o chega do espelho. Sim. Né? Sim, aí esse chega que está valendo. Total. Né? É bem por aí. Total. E, cara, você falou que tinha o receio ali, né, de chegar a faltar para as crianças, para os filhos e tal. Depois que você mudou esses hábitos e tal, mudou alguma coisa na relação, na rotina com eles? Assim, você percebeu algo? Não, com certeza. Eu não conseguia jogar bola com eles. Eu morava numa rua sem saída, tinha um campinho lá no fundo que nós mesmos fizemos, pequenininho. E aquela coisa de soltar a bola e o pai correr atrás da bola, assim, em 2 minutos eu estava de língua de fora, eu falei, vou no gol. Eu mudei a brincadeira. Fico no gol, você chuta a bola em mim para eu descansar. Então isso começou a mudar, assim. Eu tive mais disposição para qualquer coisa com meus filhos. Idade até ainda tá de cavalinho. Pô. Eles eram pequenos nessa época, né? E aí, como é que faz? Um brincando de cavalinho, o outro tem 10 anos de diferença, o outro um pouco mais velho, mas também com aquela dinâmica de correr para cá, para lá, que seja, não correr de esporte, mas correr para lá, você sabe muito bem qual que é. Estou vivendo quase. Na verdade, eu já saí dessa fase de carregar no cavalinho. Antes eu carregava os dois, né? Pegava os dois, assim e tal, tranquilo. Agora, por exemplo, o Joca, eu ainda encaro. Agora, se eu pego o Samuca, por exemplo, vou brincar de virar ele de ponta cabeça, cara, depois a coluna, nem o RPG resolve, entendeu? Mas o RPG não resolve, mano, não dá mais, não. Esquece. Então, mudou isso, cara. Mudou totalmente a minha disponibilidade com eles, assim. Que legal, que legal. E foi ali que despertou o interesse para a corrida mesmo? Ou você comentou que já fazia esporte e tal, mas aí você começou esses 6 meses, aí correu sua primeira lá de 5 e depois não parou mais? Não parei. Foi aí que veio. Quanto tempo depois veio a primeira maratona, por exemplo? Primeira maratona demorou, cara. Demorou bastante. Depois de 6 meses, eu estava correndo 5, depois eu fui para 10, eu tinha uma planilha. Todo dia eu anotava na planilha o meu tempo. Era a mesma volta no parque lá. Não era assessoria, nada, é a sua. Planilha, no Excel, assim. Eu anotava assim, 10 quilômetros, dia tal, 1 hora, 10 minutos. Nem sabia calcular pace e nada, né? 1 hora, 10 minutos, 32 segundos. Eu anotava assim. Todo dia. Cheguei a correr 10 quilômetros todo dia. Caramba! E eu tinha essa planilha, eu não sei, eu perdi essa planilha. Mas um dia eu peguei a planilha e eu via que mudava assim, 1 hora, 10 minutos, estou inventando número, 1 hora, 10 minutos e 32 segundos, e 38,
e 27. Ficava ali nos segundos, 5, 6 segundos. Eu falei, mas peraí, esse negócio está legal, mas eu não estou evoluindo. Foi a hora que eu procurei uma assessoria esportiva e aí a coisa mudou. Eu fui fazer o treinador falou, você corre 10 todo dia, você tá louco, tá, né? Aí corria daquele jeito, né? Doía o joelho, porque não tinha o tênis certo, aquela coisa de começo de história. Total. E aí a minha primeira maratona demorou uns 6 anos, acho, por aí. Você tem que ir preparando o psicológico, né? Não é fácil. Maratona é um negócio maratona meio... de asfalto, né? Depois asfalto, que veio... Depois, outra maratona a gente ainda vai chegar. Calma, primeiro vamos devagar, né? E, cara, o que a corrida te ensinou? Pode ser nesses 10 todo dia ou depois, até chegar na montanha. O que você aprendeu com a corrida? Tem uma diferença grande da corrida de asfalto para a corrida de montanha. Assim, para mim é fundamental. Essa diferença é gritante. No asfalto, ela te exige aquele foco. Você vai para frente, cara. Por mais que tenha uma curva em outra, você só vai para frente. Tem muita gente. Você larga nas provas com muita gente e você continua com muita gente durante as provas. Sim. E isso não me conectava muito comigo. Então, assim, eu estou correndo, mas eu estou ouvindo o desespero do outro que está de língua de fora, o outro está passando muito rápido por mim, eu fico olhando todos os problemas, que ali tem bastante, sim, das outras pessoas. Na montanha, não, também começou a ter bastante gente, mas a gente larga e depois de 1, 2 quilômetros já está assim, um lá na frente com 100 metros, outro lá para trás e as provas aí que vão se alongando na distância, eu corro 3 horas, 4 horas sozinho no meio do mato. Cara, outra vibe, né? Aí eu consigo me conectar comigo, eu consigo olhar, sentir a natureza e ver toda essa energia que tem, que nós já falamos de energia, ali eu pego muita energia, então essa é uma grande diferença, assim. Boa. É por aí. E você lembra o que te levou para a montanha? Cara, foi um dia assim, nem lembro direito, foi com o Jefferson. Uhum. Alguém convidou? Alguém convidou, eu convidei, olha, tem uma prova assim, mas não foi nem montanha, era uma corrida de estradão bonita, e aí descia, caía num lago lá, bonito, e nós gostamos dessa história, assim, eu gostei e fui aos poucos saindo do asfalto e indo para a montanha. Tem que treinar no asfalto, que não tem montanha em São Paulo, e é uma logística para sair, mas hoje meu foco é montanha. E até para o pessoal construir a imagem na mente e tal, quando a gente fala montanha, tem mais cara de trilha também, né? O que você pode dizer aí, por exemplo? Como que você explicaria, quando a gente fala corrida de montanha, para a galera que não tem noção, como que é assim? Pô, é montanha mesmo? Você escala? Você vai com o negócio de alpinista? Ou é mais trilha? Como que... Olha, conta um perrengue aí, vai, de alguma perrengue tem bastante, mas montanha é montanha mesmo, assim. Altitude, né? Tem altitude. Ela depende da prova. Normalmente as provas de organizadores legais, eles buscam mais trilha, para você não ficar muito estradão, né? Mas não tem como se fazer 50, 60 quilômetros em trilha o tempo inteiro. Então você entra numa estrada para pegar outra trilha e vai. Então a corrida de montanha é isso. Você está sempre em contato de alguma forma com a natureza, com o menos possível de pessoas. Às vezes passa numa vilinha, em algumas casas, tal, mas ela busca o contato com a natureza. Ela busca te levar numa cachoeira, te levar em travessia de rio. Perrengue assim, sempre tem quando, por exemplo, chove, cara. Nós fomos para Paraná outra vez, aí, uns 2 anos atrás, que era impossível correr. Era impossível, era descer escalando Chega a ser até um pouco mais perigoso que o asfalto, perigoso, né? Teve também. É legal ter um apoio, estudar antes de ir, quem quiser encarar, né? Outra prova esse ano mesmo, que de última hora o organizador mudou o percurso. Eu lembro, tava lá. Eu quase não fui, eu aliviei, eu fiz a meia só, né? Fui lá, então no meio do nada, horas antes a gente descobre, na hora nós descobrimos que tava todo mundo perdido no meio perdido. Caraca. E aí o GPX, que é um
GPS do relógio. O GPS do relógio, ele se perde, porque manda virar à direita e a bandeirinha está para a esquerda. Quando tinha bandeirinha, nós chegamos a abrir trilhas para conseguir voltar. Caraca. Por isso, a gente acha que foi uma coisa de... O proprietário da fazenda resolveu... Agora, hoje não. Hoje não. Estava tudo organizadinho para deixar passar. Ele falou, não, na minha porteira não passa. Aí, de última hora, teve que mudar o percurso. Então, ficou perigoso. Ali, eu mesmo escorreguei um barranco assim, que eu olhava para uma árvore, a última árvore lá, uns 10 metros de mim, escorregando. Falei, se eu não segurar nessa árvore aí, eu vou cair dentro do rio com pedra lá embaixo. E eu saí todo roxo, que eu agarrei na árvore. Você lembra como eu cheguei? Eu lembro da Clarissa ouvindo uma mensagem de áudio de vocês do sábado, eu ia correr no domingo, né? A meia, vocês correram a maratona. E aí ela falou, não, você não vai correr não. Não vai correr não, porque com esse áudio aí, e era a minha primeira vez, né? Então, assim, eu já corri maratona no asfalto, então eu não estava preocupado tanto com a questão física. Era mais a questão assim do ambiente, né? Então por isso que quem quiser, galera, também é uma experiência assim fantástica, como o Fernando falou, conectado com a natureza, pô, é surreal. Eu pretendo fazer uma outra também para viver essa experiência de novo. Mas é importante procurar uma primeira prova que tenha uma organização legal, alguém que já correu, pelo menos para ir junto, ou que conhece, né? Alguma assessoria, algum grupo, evita ir sozinho. Mais alguma dica? Não pode, não é que você corre 10 quilômetros no asfalto que você vai fazer 10 na montanha. Exatamente. É o dobro do tempo, no mínimo. E esse é um bom ponto. Por exemplo, maratona de asfalto. Eu vou correr a gente está gravando hoje no sábado, domingo que vem eu vou correr uma maratona, em média, para quem já corre há bastante tempo, vamos arredondar umas 4 horas, certo. Beleza? De asfalto. 42 quilômetros, 42 quilômetros, 4 horas. Quanto que é na montanha, em média? Olha, eu vou fazer uma 42. prova agora. Eu vou fazer uma prova agora em junho, em agosto, que são 50 aferidos essa semana, deu 57. Eu vou largar às 6 da manhã e a previsão é chegar às 2 da manhã do outro dia. Os 42. Os 42, no mínimo, dobra esse tempo. 42 vai dar umas 9, 10 horas, dependendo da prova. Pode ter muita... 4 para 9. Quanto você levou na última que eu estava lá? E foi mais 8 desafiador. horas e 30 e todo. Foi mais? Eu não lembro mais. Foi 10 horas e tarará. Não lembro. Eu fiquei lá esperando vocês, não chegar, nem 8 horas. 10 horas, dobrou no mínimo o tempo. Mais que por isso que eu falei, dobra o tempo e você corre 10 ou 20 quilômetros na rua, não se meta em 20 quilômetros na montanha. Você não vai completar. Sem dúvida. Ou você vai completar... Fora os acessórios, né? Qual é o nome daquele bastão lá? Bastão. Né? E aí tem que mochila e equipamentos, água, equipamentos obrigatórios, porque você sobe a montanha, hoje aqui está 12 graus aqui, lá em cima está menos 2. Eu imagino, se hoje de manhã eu fui correr, tava 9, então, 10, cara, eu passei um frio absurdo. Imagina se eu estivesse na montanha, eu teria congelado. Você sobe 2.000 metros. Loucura. 2.300 metros. Se bater um vento lá em cima, chover, você tem que ter manta térmica, segunda pele, um monte de coisa, blusa de frio. Senão, você está frito, você pode morrer. Qual foi a maior distância que você já fez na montanha? Foi 52, acho. Caraca. Foi 52 quilômetros. Bastante. Tem uma em março ano que vem, eu tô pensando, 55, né? Vocês vão? 55? 55 é agora. Mas quanto que é? 55 e vai para 57, né? Ano passado estava na promoção, né? Ganha 2 ainda, né? Pô, 2 na montanha. 2 na montanha, quase 10 do asfalto. É uns 5, vai, uns 5. 2 na montanha dá mais uma hora quase. Da hora, dependendo de onde for. Tem inclinação, tem prova que demora 1 hora para fazer 1 quilômetro. Eu lembro. E a prova... Mas, gente, eu vou te 53 pegar... ou 55 de março, não é? Que vem? 53. 53 ou 55. Nós eu tô com conversar. 55 na cabeça. Vamos ver. Vamos conversar. Vamos ver. Cara, eu sei que você também, às vezes a gente fala um pouco disso aí nos bastidores, quando a gente se encontra na semana também, você é um baita estudioso de espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Como que você conectaria a espiritualidade com a corrida? Assim? O que vem na tua cabeça?
É exatamente o que eu falei agora há pouco, assim, a espiritualidade, ela vem com, eu uso muito a intuição. Então, a intuição no meio do nosso dia a dia, ela deveria funcionar também, mas é tão difícil, cara. E nesse momento que eu estou sozinho na montanha, assim, numa corrida onde eu me conecto com a natureza, tudo, ela faz a diferença, cara. Eu entendi o que é intuição Você e usa sua intuição? eu uso bastante. Uso muito, muito. E como é que você sabe que é ela que está falando com você mesmo e não é um pensamento criado? E você entendeu o meu Sim, ponto? sim. A intuição é aquilo, é assim, sabe aquela assim, eu vou para a direita ou para a esquerda, sento para a direita sem pensar. Aham. Essa é a informação certa. Quando você fala assim, se eu entrar à direita, eu vou pegar um trânsito, ali tem um buraco, e se eu for à esquerda Já é mais raciocinou, rápido. né? Aí já foi o raciocínio. Então, quando você começa a prestar atenção no que você está pensando, você Bom ponto. prestar atenção no que você está pensando, você começa a entender o que é intuição e começa a usar a intuição. É aí que pega. Você Boa. tem que entender o que é intuição primeiro, que é uma informação pura que vem dos planos superiores e usar ela. Usá-la para levar a sua vida. Não dá, nós somos engenheiro civil. Como é que não usa o raciocínio? Não estou falando para não usar o raciocínio, só que ele não de pode. exatas puras, né? Pô, 30 anos ali fazendo Não não é não usar, o raciocínio é uma ferramenta nossa aqui. Sim. E necessária. Não é simplesmente não deixar que o raciocínio passe na frente da intuição. O raciocínio é uma ferramenta que se usa, a intuição, você recebe a intuição, o cérebro deveria pegar essa informação e transmitir e fazer as coisas materiais, o movimento, a fala, o que for. Entregar o resultado Entregar ali, o né? resultado daquela informação pura. Só que não é isso que acontece. O que a gente faz hoje é ignorar essa informação pura e fazer com que o cérebro faça o que ele achar melhor. Então, esse cuidado que eu tento ter, né? Não é fácil. Eu sou fã também, bem fã da intuição. E eu lembro, até gravei com ele aqui. Em breve deve ir pro... Na verdade, já vai ter ido pro ar quando for o teu. Que é o Adilson, do Cortes dos Livros, e ele me convidou no fim do ano passado para ir gravar lá com ele no podcast dele, do Cortes dos Livros. E eu lembro que ele falou assim, cara, qual que é um talento teu? E eu fui para essa linha da intuição, né? E por quê? Porque eu falei, cara, a intuição é uma parada que a gente tem que desenvolver, tem que estudar mais e tal. E eu passei o ano passado de 2024 investindo muito tempo, que aí conecta com algo que você trouxe, que eu acho super importante e válido, que é, primeiro a gente precisa entender. Então eu passei o ano inteiro investindo boas horas do meu tempo de estudo, de entendimento do que é a intuição. E aí tem o que é intuição para o mundo externo e o que é a intuição para o Marcelo. Do tipo, beleza, intuição, qual é o conceito? Se eu for no dicionário, eu vou ter um. Se eu falar com você, eu vou ter o teu input, com o teu xará que está gravando aqui também outro input. Os livros vão dizer outra coisa. Mas como que eu processo a questão da intuição? Pô, eu sinto, eu escuto, eu visualizo, sei lá. Aí entra muito mais da questão fisiológica que você trouxe, né? E eu super acredito nisso também, tem um poder assim surreal, né? E essa questão também de sentir é muito louco. Eu lembro de uma história rápida, perto ali da onde você mora, inclusive. Eu lembro que era o Dia dos Pais e eu tenho como se fosse um ritual, não é ritual, é um combinado com os meus filhos, que todo Dia dos Pais, há uns 3, 4 anos a gente já faz isso, a gente viaja só nós três. Meu pai já é falecido e tal, então vou eu e eles, e a gente vai aqui pertinho de São Paulo. Então, normalmente, ou a gente vai no sábado, volta no domingo, e a gente vive um momento de conexão. Então, não é ritual, lembrei da palavra, é tradição. Eles até falam que é tradição. E é um momento legal ali de conexão nosso que eu pretendo levar e tal.
E aí eu voltando desse momento, a gente foi para Socorro, que é um lugar que tem lá que a gente gosta de ir às vezes. E aí voltando de lá, eu tava, sabe quando você tá terminando a Anhanguera ali, que tem ou a Marginal Tietê, ou a Marginal Tietê, ou Pinheiros. Beleza. E aí eram 8 da noite e eu queria passar na minha casa da minha avó para dar um abraço no meu avô, que pô, eu fui morar com eles desde os 7 anos. Então, meu avô tem muito também dessa figura paterna de referência para mim. Mas meu avô já está bem velhinho, então quando eu vou lá, a última vez que eu fui foi aniversário dele, eu estava sentado, ele virou para mim e falou: Ô filho, você já tá com o quê? Uns 65? Eu tô... Aí minha tia, né, começou a zoar comigo, falando assim, pô, é a barba, o cabelo branco e tal. E começou a brincar. Eu falei, pô, você 65 é sacanagem, né? Ele tava confundindo com o filho mais velho dele, né, meu tio e tal, que tava chegando. Mas enfim, e aí eu queria passar lá, só que, cara, quando eu tava chegando ali no finalzinho da Anhanguera, que para quem é de São Paulo conhece, que tem aquela virada à direita para você ir sentido Pinheiros ali, Jaguaré e tal, ou eu iria reto para cair ali na Leopoldina. Eles moram ali na Leopoldina. E aí, mano, minha intuição me levou para a direita, sentido minha casa, e aí eu entrei e peguei um puta trânsito. Aí a hora que eu entrei, eu falei, caramba, mas eu ia na minha avó e tal. Aí eu falei, mas pera, deixa eu tentar entender. Aí eu falei, cara, mas minha intuição, alguma coisa me trouxe para cá. Aí eu me questionei. Lembra que eu falei que eu passei o ano estudando e entendendo mais? Aí agora eu começo a me perguntar, isso foi minha intuição ou é só um pensamento? E algumas vezes eu consigo chegar na resposta, né? Mas eu só vou confirmar depois. Eu vou chegar lá. Aí tô lá, falo, cara, eu acho que é para eu ir para casa. Pô, tô com as crianças no carro, quase 8:30 da noite. Vai para casa. Eu falei, cara, mas eu não vou passar lá no meu avô. Como que vai ser, né? Pô, dia dos pais e tal. Beleza. Fernandão, forcei, peguei o trânsitozinho ali, fiz o retorno, voltei pelo mesmo lugar, parei na minha avó. Chego na minha avó, meu avô dormindo. Ah, meu avô tava dormindo, pô. Ele sempre dormiu cedo, tava dormindo. Eu falei, pô. Aí minha avó, não vou acordar. Ele falei, não, deixa quieto, tal, não sei o que. Fiquei um pouco ali, aí vira minha tia e fala, ô, Má, você tá indo lá pra tua região, então você me dá uma carona? Aí eu falei, claro, beleza. Tá bom. Aí fui dar uma carona pra ela, ela tava com o netinho dela, meu priminho também, filho do meu primo, tal, 1 ano e pouquinho, tal, então, bolsa de criança, aquela coisa, eu com os meus, aí a gente desceu, aí a gente foi entrar no meu carro, ela falou assim, ó, segura a minha bolsa, que eu vou pôr ele no carro, tal, e a gente entra. Cara, beleza. Aí eu segurei a bolsa dela, tal. De repente eu fui ajudar os meus filhos a entrar no carro, fazer alguma coisa. Foi, vamos rápido. Já era 9:30 da noite, um monte de molecada, né, criança, tal. Aí botei a bolsa dela no chão, mano. Botei a bolsa dela no chão, com dinheiro, celular, tudo. Mas beleza, entramos no carro, fui embora. Quando chega na porta da casa dela, cadê a bolsa? Mano, aí ela ficou desesperada assim e tal, não sei o quê. Beleza. Aí deixei ela em casa, voltei com meus filhos lá. Cadê a bolsa? Roubaram celular, roubaram dinheiro e ela tinha, enfim, feito lá uma retirada de uma grana tal. Cara, criei um problema. A questão não foi nem o material. Aí depois fui lá, comprei outro tal, beleza. A questão da grana e tal, mas a energia. Aí eu dando volta no bairro com as crianças no carro, entende? Eu falei, cara, não vai rolar. E aí ficamos tarde pra caramba, não rolou. Mas ali foi um exemplo do tipo, foi em agosto isso, né? O papo que eu tive com a Dilson foi em dezembro. Eu falei, cara, minha intuição falou. Eu perguntei, ela confirmou e eu insisti. Cara, e tem que tomar pau mesmo. Entendeu? E o legal é esse, você analisar, né? É você se perguntar, né? Aí você aprende, você evolui assim. Pô, por que eu fiz isso? Devia ter feito de outra forma, será? Deixa eu analisar essa história. Sim. E aí que você consegue. E às vezes, não, a maioria das vezes, a resposta vem, né? Vem. Se a gente investe em se conhecer, vem, você fala, não tem cara, a hora que aconteceu, na lata, eu falei, pô, mano, mais uma vez eu ouvi, eu confirmei e eu insisti. Então, aí eu nem reclamei, sabe? Puta, o mundo tá perigoso, não sei o quê, tal. Quem? Não, fui eu. Eu que criei, né? A informação tá aí, cara. A informação pura tá aí. É só você buscar. Total. Só você buscar. Total.
E, cara, ainda nesse ponto de estudo que a gente está falando, tem algum, eu sei que você gosta de ler também, tem algum livro que ajudou você a mudar tua visão de mundo? Tem. Ele chama-se Na Luz da Verdade. É um livro, não vou falar psicografado, é intuído por uma pessoa. Ele tem o codinome lá de Abdrushim. É um livro que fala sobre as leis da criação. Legal. E ele vai muito fundo, assim. Ele não fala assim, ó, você tem que intuir. Ele explica exatamente o que é a intuição. Um exemplo. Então isso mudou totalmente a minha vida quando eu tive acesso a esse livro. Foi através de de dois amigos meus que hoje fazem um podcast. Então, Vocês fazem as lives faz lá no uma Quando live é? Toda segunda? Toda segunda-feira, Beleza, 8 horas no final da aí noite. você fala onde é o perfil e tal. E tem 13 anos já. Caramba. São 3 volumes, o livro. A gente começa a ler, volta. Lê, volta. Em 13 anos nós lemos 3 vezes o livro, acho. Então é grande. Ou é porque vocês investem Se somar tudo, deve dar umas 1000 páginas. Pra caramba. Se somar os 3, deve dar. Acho que é por aí. Talvez um pouco menos. Mas é uma reunião por semana, onde você estuda, você lê um capítulo, né, que a gente chama de dissertação, lê, estuda, passa a semana, lê outro. O que você entendeu, não entendeu? Vamos voltar. Só vocês 3 ou o grupo cresceu? No grupo antes era só entre nós e passou ali umas 100 pessoas nesses 13 anos. Fisicamente? Fisicamente, era na casa de um deles lá. Legal. Umas 100 pessoas, vai mudando. A gente tem um livro, assim, que nós fomos buscando um livro de presença, assim, vou chamar assim. E agora a gente resolveu passar essas informações para o maior número de pessoas possível. Legal. Mais ou menos o que você faz aqui, né? Sim. Pois no mundo, né? Nós resolvemos, a gente aprende tanto, vai ficar só com a gente. Vamos passar isso para frente. E aí que veio as lives e tal. Falou, agora vamos fazer uma coisa legal. Passar para frente para quantos puderem. É isso. A gente não sabe onde a mensagem vai chegar e não tem certo ou errado. De novo, vai se conectar com vocês quem acredita na mensagem ou acredita em vocês e tá tudo bem também, entendeu? Não, é muito louco esse negócio, porque de repente você vai ver depois nos parâmetros do YouTube lá, tem lá Angola. Eu falei, cara, Angola, como assim, né? Portugal ainda vem muito. Mas assim, lugares tem alguém vendo. É muito legal, muito legal. E você não sabe onde vai chegar, né? Não sabe. Os comentários, depois que eu comecei aqui, que assim, tô gravando contigo. E aí tem a tua rede de contatos, as pessoas que são conectadas a você, aí a gente começa a entender o quanto o mundo é pequeno, né? A gente estava falando aqui no bastidor sobre o episódio do Zanella, que foi surreal, todos foram especiais, mas do Zanella dá aquela arrepiada, né? Que você até falou que assistiu. E aí uma pessoa mandou mensagem, inclusive eu combinei de tomar um café com ele, e aí a gente é amigo do Zanella há 30 anos e tal, não conhecia, o cara tá lançando livro, ou lançou já vários livros, a gente vai tomar um café semana que vem. E aí a gente combinando e tal, falei, cara, dá pra ser em tal região, né? Aí eu falei, dá, conheço lá, morei lá na Leopoldina, não sei quantos anos. Falei, é mesmo? Falei, eu nasci lá, né, tal. Aí ele falou os anos e tal. Eu falei, eu saí de lá em 2010. Ele falou, pô, então a gente deve ter se encontrado na padaria, no mercado, entendeu? Várias vezes. Aí você falou, cara, olha que louco, né? A questão da grande, energia, mas é pequeno, né? Exatamente. E aí você não imagina, né? Onde vai chegar. E é legal que a gente fala assim, os opostos se atraem. Não, são aquele negócio do imã, não. Na verdade... A energia traz as pessoas, elas se conectam, né? Total. A vibração, né? Dependendo da vibração que você tá, com certeza. E, cara, tem alguma outra experiência? Acho que a corrida é uma delas, mas... algum treinamento, algum curso, alguma coisa que você fez também que fala, cara, isso aqui foi para mim uma experiência que também deu uma transformada na forma que eu enxergo o mundo? Teve um curso que chama-se
Empretec. Não sei se você já ouviu falar. O Jefferson Sebrae. falando. Falou. Então, você vê como Eu que já. eu queria, não sei se foi a mesma pergunta, mas ele... Cara, talvez. Eu curto fazer essa pergunta porque eu sou o cara também que sempre busca uma experiência diferente. Não foi? Não foi, ele não. falou. Você lembra, Fer, que ele falou? Ele foi no Empretec. E aí ele falou, cara, eu não posso nem te falar Não o que pode, acontece não lá. Tal. Assim Aí eu falei, pô, então tem um negócio meio, né? Meio Você assina um contrato, não pode ficar falando muito. Pô, que legal. Eu entrei no site para pesquisar, do jeito que ele me vendeu aqui, eu anotei, tá anotado. Vai, porque você passa no psicólogo antes para ver se você é aprovado para fazer o curso. Puta, agora já era. Agora, ô Sebrae, não assiste ninguém do podcast, senão vocês vão aumentar o preço quando eu for perguntar e quando eu for querer. Ele é um treinamento empresarial que é uma semana de imersão. Esquece filho, família. Tem dia que eu chegava, às vezes, meia-noite em casa, era 6 da manhã, eu estava de volta. É apertado. Já vivi umas experiências dessas. Já vivi. Mas, assim, para você ter uma ideia de empreendedorismo, a recomendação é que durante, acho que eram 2 dias depois do curso, você não vá trabalhar. Porque, assim, é uma explosão de ideias. Você está andando na rua, vê uma folha no chão, você acha um negócio para aquela folha. É assim, não estou exagerando. Então, a recomendação é não trabalhe... E não tome decisões também. Não tome decisões também. Não tome decisões, não trabalhe, não faça nada. Fique em casa, refletindo, porque é pesado. É pesado assim, no sentido de... Intenso, né? Intenso. Vale muito a pena. Vai mesmo atrás e esse é top. A audiência fiel aí que assiste todos os episódios vai lembrar do Jefferson falando disso. Ele falou disso. E, cara, agora... Se eu já tinha entrado no site para olhar, agora então já está comprado. Por favor, Sebrae, arruma um desconto para nós, né? Foi aqui pertinho. Foi aqui pertinho. E tá quase convencendo o Fernando também ali, que eu tô vendo ele sorrindo ali, ó. Olha, empreendedora. Qualquer um. Ontem veio aqui um instrutor do Empretec. Ô, louco, aí. Sério? De finanças. Não deixou um cupom de desconto para nós? Então vamos ter que pedir, nossa. Fernando. Então agora... Vamos pedir para ele. Vamos pedir, pô. Pede, porque Vou pra ele, como é que faz? sem combinar já tem... Tá louco, né? 2 ainda, meu? 2? Não foi? 3, né? 3 com ele agora. Então Não, mas gravar vale com muito a a gente. pena mesmo. E não tem assim, eu sou dona de casa e o outro tem uma empresa gigante. Não tem Eu tive isso, uma experiência bem positiva no Sebrae em 2012. Era um momento diferente da internet, mas acho que até comentei com o Jefferson, eu montei um site de compra coletiva pet na época que bombava o Groupon, o Peixe Urbano. Tinha um bulldog inglês que dava muita despesa, o Johnny. Johnny, você esteja bem, meu primeiro filho praticamente. Veio para preparar o terreno aí para a chegada do Jockey e do Samuca. Até no livro eu conto a história um pouco do Johnny. E... incentivado ali, ou enfim, inspirado ali por viver ali com o Johnny e tal, eu montei esse site. A ideia era hoje os caras falam muito de equity na internet, né? Mas naquela época eu já estava tentando fazer um equity que era o mercado estava começando. Pô, se eu tivesse ficado nesse mercado desde 2012, talvez nós não estaríamos tendo essa conversa. Talvez na corrida, aqui não. Tô brincando, esse movimento aqui com certeza ia existir sim ou sim. E eu lembro de eu ter visitado o Sebrae, eu conversei, não lembro agora o nome do consultor, cara, mas eu fui muito bem atendido, assim, um nível profissionalíssimo. Eu fui na unidade de Osasco. E aquilo me marcou de uma forma, e ele foi até sincero, falou, Marcelo, aqui a gente ainda não aprofundou tanto no marketing digital, porque 2012 ainda era começo disso. Ele falou, sugiro que você procurar, né, tal, mas toda a parte de back-office, a parte administrativa, que é onde o empreendedor se perde, é questão de fluxo de caixa, foi até o que aconteceu comigo, porque eu até recebi um investimento na época, mas ao invés de eu investir no motor de vendas, eu comprei uma mesa, eu abri conta PJ, eu fiz cartão de visita. E, cara, isso aí... Empresário entendeu? De primeiro ali, molecão, né, tal, não sei o quê. E ali eles poderiam ter me ajudado, com certeza. Mas aí, como desviou a questão do marketing digital ali que estava nascendo, aí eu acabei indo procurar outra fonte, e se eu tivesse ficado no Sebrae, talvez teria sido diferente essa parte. Sebrae é uma ferramenta muito boa, pouco conhecida. Conhecida não, é conhecida, mas pouco usada, utilizada.
Eu já muita coisa legal, já tive, talvez até tenha, já tive muita vontade de trabalhar no Sebrae, cara. né? De tipo, trabalhar ajudando os empreendedores, porque eu tenho uma referência de empreendedorismo muito forte que vem do meu pai, trabalhou muito tempo no Ceasa, tal, sempre foi assim um empreendedor em massa, tal, assim, serial, né? E isso para mim sempre teve dentro de mim, mas eu acabei construindo minha carreira no mundo corporativo, que não deixei de empreender, porque é um intraempreendedorismo que a gente fala. Mas eu tenho uma memória que me chocou bastante na faculdade. Eu comecei a fazer engenharia mecatrônica, e aí um ano, no segundo ano, eu falei, mano, não é pra mim essa parada, não. Vou escolher logo mecatrônica. Pelo amor de Deus. Mas a base é a mesma. Os 2 primeiros anos, cálculo 1, cálculo 2 é pra tudo. Eu só lembro de uma fórmula que é força igual a massa vezes a aceleração, entendeu? De física, nem de cálculo é. E aí eu lembro que um amigo me convidou para assistir uma aula de administração. Cara, quando eu fui na aula de administração, era aula de psicologia. Eu falei, mas é aqui. Foi curtir e tal. Mas eu tinha uma crença de que quem fazia administração não sabia o que queria da vida. Na época que eu estudava, porque eu estudei na Fundação Bradesco, então era um mundo, né, financeiro, bancário. E eu ouvia muito isso. Não, quem faz administração não sabe o que faz. Eu procurava naquele guia qual, né? Sim. E aí eu via a Exame. Eu queria empreender e tal, mas eu via a Exame, os CEOs, os executivos, todos eram engenheiros. Cara, engenheiro. então eu vou estudar engenharia, né? Comprei uma calculadora lá, não era nem a 12C, era a 59G. Nossa, é isso? Você lembra? 48G, acho. 48G, uma Cássio, que era a mais baratinha, né? A Cássio, eu lembro dela. E aí, cara, fui para administração, fiquei. Só que uma coisa que me chocou muito e me deixou meio chateado também no curso de administração foi quando entrou a matéria de empreendedorismo. Falei, mano, gostei da aula de psicologia, tô aqui agora na aula de empreendedorismo. É a que eu vou mais curtir, com montar um plano de negócio, né? Eu já tinha essas paradas comigo. Aí chegou lá uma apostila xerocada do Sebrae de, tipo, 10 anos atrás, sabe? Aí eu falei, cara, legal, mas, mano, daria pra gente falar muito mais de empreendedor, trazer uma galera aqui pra falar. Então, até hoje isso mexe comigo. Então, enfim, talvez, quem sabe, um dia eu volto pra alguma instituição de ensino aí pra falar de empreendedorismo. Não, legal. É um sonho guardadinho aí também. E o Sebrae, por isso que eu falo de trabalhar no Sebrae, porque, você vive isso, né? De ajudar a construir o sonho das pessoas. Eu ia falar, eu tava esperando. Roubei tua frase. Roubou minha frase. Então vai. Tá começo, é um sonho guardadinho, tá? É um sonho guardadinho e é assim, essa coisa de você lidar com as pessoas. Ali você tá vendo o problema de cada um. Cada um que vai sentar, que senta ali na frente na lista, lá no seu nome exato do Sebrae, tem um problema, tem um sonho. Consultor. Como você vai resolver? Não você vai dar o direcionamento para que ele resolva o sonho, né? É bem bacana isso daí. Que pergunta que você pode fazer para ele para dar aquele gatilho, né? Exato, para ele falar, pô, e aí? Para ele voltar no espelho lá, né? E falar, eu vou ter que Vai no fazer. espelho Vou ter que e ouvir fazer as agora. perguntas Total. Mano, a gente falou lá no início bastante de reforma também, 30 anos trabalhando nisso. E eu sempre, mas pro final, assim, tento fazer uma pergunta com a especialidade do convidado, para a galera usar na vida prática mesmo. E com toda essa tua experiência, com esse teu gosto de mais reforma residencial, que conselho você daria para quem vai contratar uma reforma pequena ou média? Tipo, o apartamento mesmo ou casa, entende? Que a gente vive assim. Acho que a melhor coisa a fazer antes de procurar uma equipe que tenha referências na construção é tentar entender e conhecer a pessoa que estará à frente dessa equipe. E se essa pessoa tiver essas características todas que nós citamos, assim, de gerenciamento de pessoas, gerenciamento antes de obra, essa pessoa tem que gerenciar o processo. E o processo, eu coloco sempre as pessoas em primeiro lugar. Eu falei, é o síndico, é a vizinha de cima, do lado, de baixo, é o pedreiro, o outro cara que você não conhece. Contrate alguém que tenha essas características muito fortes. Que pergunta que eu não poderia deixar de fazer para quem eu vou contratar, vai? Eu mapearia exatamente isso, assim, como é que você lida com as pessoas. Como você, antes de perguntar, você sabe fazer uma parede.
como é que é? Tenta tirar da pessoa essa coisa de Relações de humanas. relacionamento. Boa. Porque é o que se a pessoa lá, o cliente estiver consciente, ele vai entender que vai ter problemas lá com o vizinho e tudo. E o vizinho é aquele que você não pode arranjar problema. Eu vou, faço a obra lá, 1, 2, 3, 6 verdade, você precisa meses, que ele indique, você vai né? Não, então, não é nem indicação. Eu digo o cliente. Sim. Porque depois ele vai encontrar com ele no elevador todo Conviver, dia. total. Vão conviver na piscina, no salão de festa, onde for. E entro no elevador e baixo a cabeça, porque eu não briguei com o cara Total, 3 meses. Total. Então, isso eu também falo bastante. Ó, você não vai ficar só energia na parede, vai ficar com o vizinho de cima. Vocês vão se encontrar. Então, eu tive um desafio disso, de vazamento no né? apartamento de baixo. Pô, situação... Depois a gente acabou ficando até amigo, Então, é chato. No começo dá aquele estresse, tudo, mas calma, vamos resolver. Sim. É minha culpa, eu vou honrar aqui Simples assim, não precisa complicar mais, já está complicado. Boa. Né? Então, é assim, procure saber do gerenciamento, como é que a pessoa gerencia pessoas. Trata as pessoas, Legal. primeiro, antes Legal. de tudo. Falando em pessoas, para a gente caminhar para o encerramento, a gente falou muito dessa questão também de mudança, de transformação. Você viveu uma baita transformação. Hoje corre mais de 50 quilômetros, mais de 10, 12 horas na montanha. Que mensagem que você poderia dizer aí para a audiência, para a galera que sabe, tem já consciência, porque muita gente talvez às vezes ainda não tenha, mas está consciente de que está vivendo no piloto automático, seja por um desafio profissional ou na família, pô, tá desmoronando a parada, tal. Que mensagem você poderia deixar final aí para essa galera que quer sair do automático? Tem uma dissertação lá no nosso livro que chama-se Dever e Fidelidade. O conselho é você entender isso. Dever temos todo dia. Mas será que é só isso mesmo? O dever de você levantar de manhã, trabalhar, tal, trazer um dinheirinho para casa, mas esse dever, ele pode ser dividido em 2. Como você olha para esse dever? Tem o dever racional, que é esse que você levanta de forma material, sem amor naquilo, porque muitas vezes tem que ir lá ver meu chefe, aquela coisa, né? Mais um dia, aquele meu parceiro de trabalho chato, que essa coisa do automático. E a outra parte é você ver o dever na parte espiritual, assim, ele tem valor espiritual. Então, quando você crê naquilo, aquela crença vira convicção. O que eu estou fazendo, estou convicto que isso é uma coisa legal para a minha vida, isso tem valor espiritual diferente do dever material, entendeu? Então, quando você entende isso e você começa a viver com convicção, você sai desse automático. Então, fica essa minha dica de tentar viver convencido. Quando essa sua crença, a engenharia vai dar certo, mas você não está convicto, é crença, mas não está convicto daquilo. Você está indo porque você leu na revista que todo mundo faz engenharia que vai ser legal. Qual o problema de ser lixeiro, sem desvalorizar, mas assim, se aquilo é sua convicção, eu tenho que trabalhar naquilo por qualquer que seja o motivo. Então, vai para o lado do espiritual, assim, eu bato sempre nessa tecla de você trabalhar a sua parte íntima. Então, sai do automático, que é o dever como material, e vai para a espiritualidade como uma crença que vira convicção, e aí tem valor espiritual, e aí isso vira realmente seu trabalho. Aí você sai do automático. Acho que é por aí. Sensacional. Né? Sensacional. E eu estou vivendo isso agora enquanto a gente está conversando aqui, cara. Tudo isso que você falou, essa experiência que eu vivo aqui, é praticamente isso que você narrou. E eu sinto isso na pele, meu. Chega a arrepiar. E tô contigo. Obrigado por compartilhar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter topado. Foi uma conversa assim, com vários insights. Eu não tenho dúvida que a galera vai conseguir aproveitar. Não tenho dúvida que vai
também gerar aquela curiosidade sobre correr na montanha. E quem quiser também, ó, deixa um comentário aí, a gente dá um jeito. Ele e o Jefferson, que já passou por aqui também, vai em N corridas. A gente consegue conectar vocês aí com essa galera também desse universo. Eu sei que bastante gente que assiste também tem essa interação com a corrida. E, mano, obrigado. Imagina. Foi um prazer mesmo ter esse papo Legal, o contigo. prazer foi meu. Obrigado aí, sucesso para você. Tamo junto. Tem mais um Mais agradecimento sucesso. que eu quero te fazer. Já te fiz, mas aquela última corrida que a gente foi junto, eu, você, o Jefferson, que as famílias estavam, a forma também ali que você interagiu com os meus filhos, a brincadeira ali enquanto eu estava fazendo alguma coisa, isso fez uma baita diferença para eles também, deu para ver e eles trazem esse feedback. Então, oficialmente aqui, publicamente, eu quero estender esse agradecimento a ti e toda a tua família também. Enfim, o Jefferson, eu já falei, mas... E vamos fazer outras. Vamos para prova. Talvez março eu esteja lá, talvez. Vamos ver. E março tá longe ainda, tem que arranjar mais alguma coisa. Vamos fazer alguma. Obrigado, mano. Foi um prazer, valeu, viu? Obrigadão. Galera, obrigado. Fê, pensando aqui, a gente consegue pôr um trechinho dessas corridas de montanha, até pra galera que tá interessada em conhecer um pouco mais montanha / trilha. O que você acha, Fê? Tem algum videozinho lá? Tem as fotos da Tutan que a gente foi com o Jefferson? Tem fotos, a gente tem fala alguns com o vídeos, Jeff. Eu tô subindo Vamos uma trilha assim, ó a dificuldade. Tem 5 segundos mostrando. Boa, pra gente incentivar, porque a gente botou um pânico aqui também, sem querer. Vamos normalizar, vamos pra corrida, galera. Dá pra fazer, Fê? Põe um trechinho aí nesse meio? Tá já. Então demorou. Um movimentinho aí. Boa. Né?